gente, tudo bom? Então, hoje eu quero vir aqui falar com você sobre o sono da Beatriz, porque o que acontece? Há um bom tempo nós andávamos assim vivendo um momento de crise aqui em casa. Por quê? Porque a Beatriz ela pegava no sono comigo. Nisso tudo assim a gente sempre teve uma rotina de sono, mas ela demorava mais de meia hora, 40 minutos até eu dormir. Aí eu ficava ali do lado com ela, cansava de dormir junto com ela, levantava e saía. E nisso tudo, assim, eu saía 8 horas da noite. 11 horas ela acordava a primeira vez, depois 1 hora, assim, e direto ela acordava e ela queria que eu ficasse ali do lado dela. Se ela via eu me mexer, ela meio que se mexia e falava, mamãe, não tava, ia atrás de mim. E às vezes eu botava ela na minha cama. E daí começou a ficar muito inviável, eu, Ezequiel e ela dormindo, né? Porque pra quem não sabe, eu tô grávida já da terceira gestação, então. E aí eu comecei, não, Ezequiel, a gente tem que tirar a Beatriz da nossa cama. Tentei colocar ela pro quartinho dela, naquela coisa de não coloca mais no nosso meio, né, no caso, no meu meio do Ezequiel. Eu colocava ela direto na caminha dela, junto com ela. Se ela acordasse de madrugada, eu levantava, ia lá e deitava na caminha dela. Mas, gente, isso acontecia demais. E ela tava me querendo muito, assim. Então, tinha noites que eu ia 7 vezes pra cama dela, acordava, voltava. Outras eu acordava de manhã lá do lado dela, dormia a noite toda mal, num colchão de solteiro, numa caminha. Enfim, diversos motivos. E como eu tô grávida, então, eu resolvi tomar essa decisão, chamei o Ezequiel, eu conversei e falei, Ezequiel, temos que tirar a Beatriz, temos que fazer a Beatriz dormir a noite toda e bem, porque daqui a pouco a Carolina tá aí, eu vou ter que dar mamar, enfim, vai tudo mudar. Então hoje eu quero falar pra vocês sobre isso, porque, sério, foi assim, ó, revolucionário o que aconteceu. Porque a gente fez vários testes, o que deu certo eu vou comentar aqui. E antes disso tudo eu quero falar pra vocês que cada criança é diferente uma da outra, né? A Alice já foi tudo muito fácil, eu levantava e saía da caminha dela, ela já dormia 5 horas direto, se dormia eu falava, amor, vai lá pra tua caminha, ela ia. Agora a Beatriz era tudo um drama, eu falava, Bibi, dorme, Bibi, a mãe tem que ir pra cama dela. E ela começava a chorar, acordava o bairro todo. Então nós fomos nessa toda essa adaptação, né? Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, porque eu fiz até um passo a passo, é a decisão. Gente, tirar a criança ou da cama compartilhada, ou fazer pegar no sono sozinha, ou dormir a noite toda sozinha, é uma decisão. E essa decisão, ela requer dos pais, né? A gente tem que tomar essa decisão pelos nossos filhos, chamar eles, conversar com eles, então, ir até o final com essa decisão. Quando nós decidimos, então, o que nós fizemos? Eu chamei um dia a Bibi e falei, Bibi, a partir de hoje tu vai dormir no quarto com a Mana a noite toda e sem a mamãe. Daí ela me olhou bem séria, eu falei, a mãe vai comprar um bichinho, vai te dar um bichinho bem bonitinho, tu pode te abraçar nele, tu vai dormir com ele, mas assim como a Mana dorme a noite toda, tu também pode dormir, né? A Beatriz, a gente tirou ela do quarto com 2 anos e 2 meses. Ela já entende isso. Não é uma criança, gente, de 1 aninho ainda, ou menos, que simplesmente eu resolvi tirar da cama e deixar dormir sozinha. Não, é uma criança que entende todo o processo. E aí ela, tá, Alice, tu vai dormir com a Mana, tu ajuda a Mana, Alice, ajudo. Beleza, porque a Alice sempre dormiu no quartinho dela, né? Depois dessa fase, claro que teve um momento dela, mas foi muito mais fácil de tirar. Então eu chamei, conversei com ela. E fomos então, e eu passei pro Ezequiel, o adormecer com a Beatriz vai ter que ser contigo, porque o que acontece? A Alice sempre dormiu com o Ezequiel, agora a Bibi não. A Bibi deita com o Ezequiel e fica, a mamãe, daí começa a chorar e eu tenho que levantar e tenho que ir lá interferir, porque com o Ezequiel ela não dorme. Eu falei, Ezequiel, a partir de hoje eu tenho que sair de cena, eu tenho o coração mais mole, eu sou a mãe. Então eu falei, agora quem tem que fazer isso é contigo. Então nós decidimos aqui em casa e o Ezequiel falou, não, pode deixar comigo. Foi a primeira noite, Ezequiel, hoje a Bibi vai dormir com o pai. Ah, toda faceira, deitou. Oraram, tá, Bibi, agora vamos dormir. Nisso tudo ela passou 1 minuto, 2, ela se mexendo, ela começou, a mamãe, o Ezequiel, não tem mamãe. E eu na sala, gente, vamos dormir com o pai. E ela meio chorando, e o Ezequiel, Bibi, o pai tá aqui contigo, Beatriz não chora, a Alice tava ali junto, toda aquela coisa. E aí ela começou a berrar e o Ezequiel tem que ser mais firme. Beatriz, é pra dormir agora. Tua mãe não vai vir aqui, é o pai que tá contigo, eu tô aqui junto contigo. Ela chorou e o que aconteceu? Chorou acho que uns 8, 9 minutos, acabou dormindo com o Ezequiel ali do lado, é claro. E beleza, primeira noite foi. Na segunda noite, ela já começou a se preparar pra dormir, já ia chorar, me querendo junto, é óbvio. E aí o que o Ezequiel fez? Não, vamos lá junto. E tal, deitou junto com ela, orou todo aquele processo. Antes disso eu ia lá, dava um beijinho nela, saía, fechava a porta e por nada eu interferia, né?
Ezequiel, vamos dormir. Ela chorou uns 3, 4 minutos. Nisso tudo, me chamando, Ezequiel, Bibi, é pra dormir. Logo depois, dormiu também. Nisso, gente, ela começou a melhorar. Ela já ia com o Ezequiel, já orava, já virava pro lado, já dormia. O que comigo ela não fazia? Ela ficava uma meia hora, 40 minutos mexendo no meu cabelo, mexendo no meu nariz, mexendo no meu sobrancelha. Eu falei, Beatriz, dorme, pelo amor de Deus. Isso cansava, gente. E aí ela começou a dormir muito mais fácil. Até que chegou uma noite, o Ezequiel foi lá e falou, Bibi, hoje o pai só vai orar, dar beijinho em vocês e eu não vou dormir com vocês, então é pra deitar e dormir. Beleza, aconteceu isso, o Ezequiel foi lá, orou com elas, agora é pra dormir. Ela chorou, aí eu acho que foi um pouquinho mais, uns 5, 6 minutos, mas como a Alice virava pro lado e dormia, ela também dormia. E gente, assim, uma coisa que ajuda muito a criança a dormir sozinha é não deixar o quarto completamente no escuro, né? É dar um bichinho pra ela poder se abraçar. Uma das vantagens é que a gente tem a Alice, né, a irmã mais velha que tava junto no quarto. E também deixar uma luz sempre meio acesa, só pra criança não ficar naquele abre e fecha o olho, medo do escuro, porque nessa fase de 2 anos as crianças têm muito medo de lobo mau e tudo mais. Então, nas outras noites, a Beatriz já começou assim, e ela passou a dormir a noite toda. Foi uma decisão difícil? Foi. Vocês não têm noção como foi difícil pra mim ver ela chorando, me chamando nas primeiras noites e eu não podendo ir lá acudir, porque eu falava, tá, Ezequiel, deixa que eu vou à minha vontade. Mas eu pensava que ia ser muito pior e traumatizante pra ela ter que fazer isso já com a Carolina aqui, né? Tipo assim, o Ezequiel vai ter que dormir porque eu tô dando mamar e não tem o que eu faço, eu tô com um recém-nascido aqui. Então por isso que eu fui firme também e essa foi uma decisão. E essa decisão dos pais tomarem em conjunto, irem até o final, ela faz total diferença. Só que essa não era a parte mais tensa. A parte mais tensa é cada vez que ela ia lá acordar e me chamar pra eu ir pra cama dela. E aí nós começamos o processo de não, Beatriz, vai pra tua cama dormir. Gente, a gente falava isso pra ela de madrugada, Ezequiel, Bibi, é pra ti ir pra tua cama dormir sem a mamãe. Ela fazia um fiasco. Os primeiros dias foi uma fiasqueira, uma choradeira. Aí o que acontecia? Às vezes eu ia lá e falava, Beatriz, dorme, pega o teu bichinho e dorme. Daí quando eu ia lá e falava, às vezes ela gritava mais ainda, mas aí era aquele fiasco. Aí o que Ezequiel fez? Levantava, ia lá e falava com ela, Beatriz, é pra dormir agora, senão tu vai acordar Alice, não sei mais o que. Aí foi. No primeiro dia que ela fez essa fiasqueira toda, eu acho que ela chorou uns 15 minutos aí no meio da madrugada querendo. E o que a Alice fez? Deitou do ladinho dela na cama, falou, Bibi, a mana dorme aqui contigo. E aí acordou uma vez e a Alice já dormiu e a Bibi dormiu a noite toda. Na outra noite, ela acordou e foi lá, eu falei, Beatriz, vai pra tua cama. Aí eu me lembro que ela chorou uns 2 minutos, não chorou, ela ficava, mãe, mãe, mamãe, e dormiu. E eu acho, assim, ó, eu me lembro dela ter chorado 5 dias, dado umas resmungadas. O primeiro dia foi tenso, assim, foi mais de 10 minutos. O segundo não foi nem 5, foi mais uma chamada, assim. Só que como ela, às vezes ela tentava subir na nossa cama, não deixava também. Como ela via que não tinha o que ela fazer, o que ela começou a fazer? Às vezes ela acordava no 3º ou 4º dia, me chamava pela casa, dava uma volta, voltava pra caminha dela e dormia. Aí quando eu vi aquele barulho, eu falei, não, eu não acredito que ela foi lá, deitou e dormiu. Elas brincando. Eu ia lá olhar, ela tava deitadinha dormindo. Gente, assim, eu ficava nas nuvens, né? Muito faceiro. Eu não acredito que ela tá pegando. Nisso tudo passou 5 dias, que foram 5 dias de adaptação, só 5. A partir do 6º dia, o Ezequiel não tava aqui, foi um dia que ele demorou pra chegar. Eu peguei, fui junto com elas. Gurias, agora é hora de dormir. Escovei os dentes delas, a Alice fez xixi, botei a Bibi na cama e falei, agora a mãe vai dar um beijinho em vocês, vou orar, vou fechar a porta e vocês vão dormir. Eu não quero que levantem, tá? Tá bom. Orei por elas, fechei a porta, dei um beijinho em cada uma e vim pra sala. Nisso eu fiquei esperando, né? Ela vai acordar. Daí ela fez um, mãe! Daí ela sabia que o Ezequiel não tava em casa. Eu falei, Beatriz, vai dormir. Nisso tudo passou nem 30 segundos. Eu entrei, ué, que silêncio. Fui lá, entrei no quarto. Estavam as duas dormindo. Olha, eu até filmei, olha ela dormindo de bruços, coisa mais lindinha. Gente, vocês não têm noção a alegria que foi em relação a tudo isso. Assim, é um processo doloroso? É. Mas agora eu quero falar pra vocês, então, desse passo a passo que eu até anotei aqui, que eu falei que eu ia anotar, que é a decisão. Então, a gente tem que decidir em primeiro lugar. Decido tirar a criança, fazer ela dormir sem a mamãe ou a dormir a noite inteira. Primeiro, o pai e a mãe têm que conversar e decidir ir até o final.
Segundo, conversa. Chamem o filho de vocês, por mais que às vezes seja um pouquinho mais novinho, e conversem com ele. Olha, a mãe tá aqui no quarto do lado, a mãe te ama, a mãe tá junto contigo, qualquer coisa que aconteça, a mãe vai estar contigo. Inclusive, gente, nesse meio tempo, teve um dia que ela teve um pesadelo, eu vi que ela começou e começava a gritar, assim, era um pânico, não era um choro de quem tinha acordado. O que eu fiz? Eu fui lá e falei, Bibi, não te preocupa, a mãe tá aqui contigo. Não deitei na cama dela, fiquei do ladinho da cama, bati na bundinha, ela ficou ali me olhando, eu fiz um carinho na cabeça dela, levantei as costas e saí em menos de 2 minutos. Porque na hora do pesadelo, é óbvio que vocês não vão falar, vai dormir, Beatriz, sozinha. Não, né, a gente tem que ter todo um cuidado. Depois disso, persistência, sim. A Beatriz aqui, tudo a Beatriz assim foi um pouquinho mais difícil, ela é bem mais, vamos dizer, manhosa que a Alice, requer muito mais a parte do emocional, mas aqui foram 5 dias, depois desses 5 dias, nunca mais, a gente já faz mais de 3 meses que ela tá dormindo a noite toda, então persistam que vale a pena. A outra é rotina. Gente, nesses primeiros dias, a rotina ela é imprescindível. Assim, ó, a rotina do chegar o momento da janta, aqui em casa eu faço assim, eu dou a janta ou dou banho. Depende, às vezes eu troco. Essa é a única parte que eu mexo na rotina. Tudo depende se elas estão, assim, como é que eu vou dizer... Como é que elas estão, se elas estão sujas ou não estão. Mas o que eu faço hoje? Eu dou o banho pra elas. Elas já se aquietam. A Bibi eu já boto no carrinho já pra olhar um desenho. Porque o momento aqui de casa que elas relaxam é um pouco na tela. Porque a tarde toda elas não veem tela, né? Então a tarde toda é desligada. Lá pelas 6 horas eu já começo a encher a banheira. Eu dou um banho, relaxo e falo, ó, agora nós vamos olhar. Elas começam a olhar um filmezinho, eu boto Minions pra elas normalmente. Pego a janta, dou a janta pra elas. A janta eu gosto de dar a janta pra elas. Porque pra não se sujar, toda aquela coisa. E elas já estão muito cansadas, elas jantam. Ficam olhando um pouquinho, uns 20 minutos por aí. Depois disso eu chamo elas, vamos dormir, escovo os dentes delas e boto elas pra cama. Até então, isso aí o Ezequiel deitava. Depois disso que a gente fez, a gente escova os dentes e vamos dormir. Às vezes a Alice pede, mãe, eu queria olhar um pouco mais do filme. Daí às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo, depende de como foi o dia, como é que elas se comportaram. Vou lá, fecho a porta do quarto, sempre entro no quarto, oro com elas. Gente, orem. Se eu falo, Alice, tu quer pedir alguma coisa? Sim, mas eu quero pedir pra que nenhum mal venha me pegar de noite, eu quero pedir pra que eu não tenha pesadelo, pra que não venha o monstro do guarda-roupa, o lobo mau, sei lá. E eu oro pra ela e falo, Jesus abençoa as gurias, tira o monstro do guarda-roupa, tira... Então tudo isso é um pedido da criança, a gente ora e fala, Alice, não te esquece, a mãe tá ali do lado, Bibi, a mãe tá ali do lado, qualquer coisa chama a mãe. Elas viram as costas e dormem. Claro que se a Beatriz tá sem sono, eu vou dizer que ela demora uns 40 minutos pra dormir. O que ela fica fazendo? Fica pulando na cama, fica tirando os bichinhos, fica fazendo o que for, mas ela não sai do quarto. A Alice é a mesma coisa, gente. A regra é não sair do quarto. Tá com sono, não tá com sono, vai deitar até o sono chegar, que nem adulto. E por que eu sei disso? Porque eu tenho uma babá eletrônica, né? Às vezes ela pega a boneca, ele leva a boneca e dá mamazinho. Dá umas brincadinhas assim até dormir. Logo depois ela dorme. Isso não é um problema. A criança ela tem que ir pra cama todos os dias no mesmo horário. O que não dá é a gente acostumar um dia a criança a adormecer olhando TV, o outro dia ela adormece dentro do carro, saindo e chegando, o outro dia ela adormece sozinha, daí a gente quer que ela seja uma criança já madura, né? Então cuidem esse detalhe. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que aqui em casa foi revolucionário a Beatriz dormir sozinha, sério. Gente, a Beatriz, ela acordava de manhã rançando, sempre um mau humor. E daí queria mamar a manhã toda. Almoçar, ela nunca almoçou bem, por isso que eu dou janta às 6 horas da tarde. Ela almoçava sempre meio mal, assim, às vezes nem comia 2, 3 colheradas, queria mamar pra dormir, eu dava mamar, ela dormia por causa da rotina e tudo mais. E eu compensava a comida mais da tardezinha, que ela comia horrores, assim. Só que depois que ela começou a dormir a noite toda, eu vi que ela começou a ficar muito mais independente. A independência dela foi assim, olha, meu Deus, algo muito notório. Ela começou a acordar com muito mais humor, bem-humorada, não queria mais ficar naquele canto, às vezes ela só queria olhar desenho, tomar mamar e ficar deitada, não. Já queria acordar brincando, porque ela descansava de noite. Ela começou a falar também, ela tava com 2 anos e pouco, não falava nada além de mamãe, papai, Alice e Uau. Mamás, papás, essas coisas. Ela começou a falar, começou a querer formar frases, claro que às vezes tudo errado, mas ela tá falando. Ela começou a almoçar muito bem, claro que ela não estava cansada. Então, o que acontece? Dormiu bem a noite toda, almoçou bem, dorme, tira aquele soninho pra depois poder dormir de novo. Então, assim, tudo mudou. Até pra dormir na casa da minha mãe com a minha irmã, ela quis dormir, não quis mamãe. O dia que eu fui lá eu não acreditei. Ela foi lá no portão, tchau mamãe, Mimi, Bubu e vovó, e dormiu na casa da minha mãe. Eu fiquei só, hã?
Então, assim, ó, tudo muito mais fácil. Ela ficou mais apegada ao Ezequiel também, pelo fato do pai. Ela e a Alice, o mais impressionante é que elas acordam de manhã cedo, abrem a porta da minha sala e vão lá pra sala de brinquedos delas sozinhas. Elas me acordam quando estão a fim de tomar café da manhã, assim. Eu escuto o barulho delas brincando. É claro que a Alice sabe que se caso a Beatriz estiver fazendo alguma coisa que não deve, tipo mexer na cozinha, alguma coisa, ela vai e me acorda. Mas eu escuto o barulho delas e vou atrás. Quando eu olho, elas estão lá brincando já. Então, sério, ficou uma amizade muito querida. E outra também, que ela dorme junto com a Alice, é claro, né? É uma num colchãozinho, a outra no outro. Elas dormem uma pertinho da outra, não sentem falta, uma faz companhia pra outra. Então é muito bom. E sério, eu me arrependo hoje de não ter feito isso antes, até pra Beatriz ter melhorado muito tempo, porque depois desse tempo da pandemia todo, eu notei que ela ficou muito mais apegada comigo, muito mais grudada, tanto que ela não queria nem dormir fora. E hoje, assim, ela mudou completamente. Ela é uma criança muito mais independente, ela chora muito menos, ela faz muito menos manha. Então é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. Essa foi toda a minha experiência de como fazer. Eu já fiz vídeo do desmame, mas eu quero fazer um vídeo depois explicando pra vocês. Fiquem ligadas nos próximos dias, na verdade que eu vou gravar agora, como fazer a criança parar de mamar de madrugada. Tem muita mãe me pedindo ajuda, como tirar a mamadeira da madrugada. Eu fiz com a Beatriz, foi super fácil, é um processo também, é uma decisão também, mas não foi nada doloroso. E eu tive a experiência da Beatriz e da Alice, né? Tá bom? É isso aí então, tchau!